Olá, meus amigos do canal do YouTube Crescendo na Graça. Estamos aqui com mais um vídeo para compartilhar com vocês. O tema de hoje é Até o Fim, fala de perseverança. E eu quero ir direto já ao assunto da leitura da Bíblia Sagrada, para estar compartilhando com vocês então sobre este tema. Eu quero ler com vocês, para vocês, o capítulo 24 de São Mateus, mais especificamente a partir do versículo 7, onde diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quero estar complementando ainda com uma leitura do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, onde diz assim a partir do versículo 10: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu, ou do céu. Estamos aí com esse tema então. O título dessa mensagem é Até o Fim, e fala de perseverança. Eu parei ali no versículo 13 do Evangelho de Mateus, aonde está escrito: Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então eu quero estar trazendo ou chamando a atenção de vocês para esse detalhe da perseverança. Nós sabemos que tudo que nós fazemos, todo o nosso empreendimento começado, necessita de continuidade, necessita de estarmos prosseguindo naquilo que nós começamos a fazer. Quando nós iniciamos a nossa caminhada de fé, nós precisamos também estar tomando a decisão de continuarmos, aconteça o que acontecer, nós precisamos continuar. Nós precisamos de perseverança para alcançarmos a promessa, conforme diz no livro de Hebreus. Então, tudo que nós empreendemos ou começamos a fazer em qualquer área que seja da nossa vida, nós precisamos de colocar esforço. Sem esforço, sem perseverança, nós não conseguimos chegar ao alvo. Nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, nós não conseguimos concretizar os nossos planos. E dentro do plano da salvação da nossa alma, dentro do plano de salvação das nossas vidas, ou seja, dentro do plano de nós querermos receber de Deus a vida eterna, nós também precisamos de perseverar. Esse texto que nós lemos aqui fala, primeiro, se nós formos começar do versículo 1, nós sabemos que está falando do princípio de uma tribulação, do princípio das dores, ou do princípio dos sinais que antevêm a segunda vinda do Senhor Jesus. São declarações a respeito desses sinais que Ele nos faz, para que possamos estar apercebidos a respeito do tempo
E eu li aquele texto lá em Lucas que traz mais um pormenor a respeito desse tempo, falando de epidemia ou pestes. E agora eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo: será que esse tempo é agora? Será que esses sinais que Jesus Cristo, esses sinais do qual Jesus Cristo falou aos discípulos, e ele disse que deixaria como sinal que estariam nos avisando da sua vinda, será que esses sinais estão acontecendo no nosso tempo? Será que nós estamos vivendo esses sinais? O que você acha? Eu estou aqui chamando a sua atenção para que você esteja também perseverando em meditar, em levar a sério o que a palavra de Deus diz a respeito desses assuntos. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto determinante a respeito disso. Nós temos muitos outros textos que enriquecem esse assunto. Por exemplo, nós temos uma palavra no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, onde o apóstolo diz o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então nós temos uma recompensa ao passarmos por tribulações, aflições, provações. Nós temos uma recompensa prometida por Deus, a coroa da vida, ou seja, a recompensa final. Todos nós neste mundo passamos por aflições. Todos passam por aflições. Aqueles que são cristãos, aqueles que não são cristãos, aqueles que servem a Deus, aqueles que não servem, todos neste mundo passam por aflições. A diferença do cristão é que ele receberá de Deus uma recompensa. Ele receberá de Deus o galardão, a coroa da vida. Então, irmão, irmã, amigo, amiga, você que está assistindo esse vídeo, tome no seu pensamento, no seu coração, na sua consciência, a decisão de não voltar atrás, de não retroceder, de não desanimar. Às vezes a gente olha ao nosso redor, às vezes até mesmo dentro da igreja que a gente congrega, nós achamos imperfeições, achamos muitas vezes, coisas que nos tendem a fazer desanimar. Às vezes chega momentos, é real, muitas vezes que nós mesmos dizemos: eu não sei, eu tenho vontade de parar com tudo, eu tenho vontade de sair fora. Mas olha, uma coisa que a Bíblia diz, que a fé não é para todos. Mas se você foi chamado para o reino de Deus, você foi chamado então para vencer. As provas estão aí, as dificuldades não é só para o cristão, é para todos. Conforme eu disse, todos que habitam nessa terra, que vivem nesse mundo, passam por aflições. Mas nós, como cristãos, temos um objetivo a ser atingido. É o objetivo de vencermos as provas, de passarmos pelas tribulações sem desanimarmos, sem perdermos a fé, sem perdermos o foco, sem perdermos a promessa de Deus para as nossas vidas. Então eu quero estar dividindo com vocês esta palavra, esta mensagem, para que você tome ânimo, para que você não desista. Tem um ditado que diz assim: nadou, nadou e morreu na praia. Que isso não venha a acontecer com você, que isso não venha a acontecer na sua vida, que isso não venha a acontecer
com a sua vida de fé, com a sua vida de perseverança. Eu quero estar aqui, então, ajudando você com esta passagem da Bíblia, com esta mensagem a respeito de perseverar até o fim, porque é uma palavra dita pelo Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aconteça o que acontecer, não desista. Não saia fora do caminho. Não deixe o caminho de Deus. Não deixe que a sua fé se desvaneça. Não deixe que o seu ânimo venha esfriar. Porque Jesus avisou a respeito disso tudo. Ele disse: o amor de quase todos vai esfriar. As perseguições, as tribulações, a continuidade das provas, muitas vezes nos fazem chegar a um ponto em que nós dizemos: eu não quero mais isso para mim. Mas olha, quando nós observamos, estudamos a Bíblia Sagrada, nós vemos então o exemplo dos homens da fé, os heróis da fé, os discípulos, os profetas, os apóstolos. Todos eles nos deram exemplo de continuidade, de perseverança. Jesus disse que após nós recebermos o conhecimento do chamado de Deus, após recebermos o conhecimento do reino de Deus, é preciso empregar força para entrar nele. Então nós precisamos desse esforço. Nós precisamos de ser perseverantes. No livro de Tiago ainda, no capítulo 1, eu li o 1, versículo 12, eu quero ler o 1, versículo 3 agora. Está escrito assim, a respeito da perseverança, né, que nasce com as provações. Está escrito assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, se você está sendo provado, você está sendo testado, desafiado. A provação é um desafio para nós. No momento em que somos provados, nós então estamos aí, né, com uma realidade diante de nós que nos chama a uma decisão: desistimos ou prosseguimos. E quando nós prosseguimos, então nós vemos que aquela prova, ela era uma provação que estava nos trazendo justamente o conhecimento de que nós, em Cristo Jesus, podemos vencer todas as dificuldades. E depois que nós vencemos, nós então percebemos que nos tornamos mais fortes, mais maduros. Então, conforme diz aqui, a prova da sua fé produz perseverança. Então, se você está sendo provado, desafiado, levante-se, levante sua cabeça, porque o Senhor Jesus jamais abandona aqueles que estão caminhando com Ele. Jamais Ele vai deixar você ser vencido se você não quiser ser vencido. Se você quiser vencer, conte com Ele, conte com Jesus. Não abandone a sua fé. Ainda a respeito disso, no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, tem mais um texto que fala a respeito disso, de nós sermos perseverantes no momento em que somos atribulados e provados. Está escrito assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Está vendo o texto? Fala assim, então, não desista, persevere. Porque essa provação, essa tribulação pela qual você está passando, vai aprimorar o seu caráter, vai lhe trazer a vontade de você perseverar, vai encorajar você, vai lhe trazer esperança.
E a esperança não vai lhe decepcionar, porque Deus derramou no seu coração o amor dele. É isso que está dizendo aqui. Então, para você que está passando por provas de desânimo na sua vida, às vezes você diz assim: eu estou na igreja e a igreja é o lugar da minha prova. Justamente. É por isso que nós somos colocados na igreja. A igreja é o lugar de crescermos em Cristo, de contemplarmos a formosura de Deus, conforme diz o Salmo 84, e o lugar de nós aprendermos. Está escrito assim: e aprender no teu templo. O templo é lugar de nos reunirmos, não só para adorarmos a Deus, mas para aprendermos com Ele, para contemplarmos a formosura dEle e para vencermos as provas. Tem todo tipo de prova na igreja. Na igreja nós somos provados, como somos provados também no mundo. Nós somos provados em todas as áreas, no mundo, fora da igreja, dentro da igreja. Em tudo nós somos testados e precisamos passar no teste. Então, para você que está assistindo esse vídeo, não leve a igreja como um lugar a ser desprezado, porque Deus honra a igreja. Deus honra o congregar, porque é congregando que você aprende, é congregando que você cresce, que você amadurece. Não é fora da igreja, é dentro da igreja que nós trilhamos um caminho de crescimento na fé, no amor, na sabedoria. Em tudo nós crescemos dentro da igreja. Então, meu amigo, meu irmão, você que tem sido atribulado, oprimido pelo inimigo, porque o inimigo é aquilo que Jesus disse lá no capítulo 10 de João. Ele diz: o inimigo vem roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua fé, ele quer roubar a sua comunhão, ele quer roubar o seu crescimento, ele quer roubar a sua comunhão com os irmãos, a sua comunhão com Deus, ele quer roubar a sua vida de perseverança, ele quer roubar o seu ânimo, ele quer roubar, enfim, tudo de você. Ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você correr, ele quer pôr você para correr de dentro da igreja. E eu pergunto para você: você vai deixar? Eu, desde que eu me converti, desde o dia em que eu disse um sim para Jesus, e senti que Jesus veio para o meu coração, para a minha vida, e começou a mudar a minha vida. Desde esse dia, eu comecei também a observar as provas pelas quais eu fui passando. E desde o princípio, eu cheguei à conclusão de que não existe mais volta. Eu já estou bem longe no caminho com Cristo. Talvez você diga: não, mas eu não estou começando agora. Pois persevere, para que você também vá até onde Cristo Jesus te disser: filho, venha. Até o momento em que esses acontecimentos que nós lemos estejam trazendo, para nós o conhecimento e o aviso de que o Senhor está chegando, está voltando, está vindo nos buscar. Só observe tudo ao seu redor e veja que muitas vezes esse sofrimento, essa tribulação pela qual você passa, não se compara com a tribulação, o sofrimento pelos quais passaram outros heróis da fé. Nós temos a regalia de podermos servir a Deus. Conforme nós lemos no texto, vai chegar um momento em que procurarão impedir você de congregar, circunstâncias que estarão nos impedindo de nos agruparmos para estarmos dentro da igreja.
Aí muitas pessoas vão sentir a necessidade de estar na igreja. Eu preguei na última pregação a respeito dele, ainda está por perto. Mas eu não citei um texto que está, se não me engano, no livro de Amós. Eu vou ficar devendo para você, mas eu prometo que eu informo na próxima pregação, no próximo vídeo, eu trago para você esse texto, onde diz que as pessoas vão cruzar os mares, vão viajar em busca da palavra, em busca da pregação, mas não vão achar mais. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome e sede, mas não de pão nem de água, mas da palavra de Deus. E agora nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Podemos congregar, temos a igreja, temos a Bíblia, temos líderes, temos pastores, pregadores. A Bíblia fala a respeito de obedecer seus pastores, de seguir suas instruções. Para isso você precisa estar na igreja. Como é que você vai ter um pastor lhe instruindo se você não está na igreja? É preciso congregar, é juntos que nós vencemos. Deus não nos deixa sozinhos. A palavra de Deus diz em Isaías 41, no versículo 10, super conhecido esse texto, onde ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí, Deus nos dá tudo. Deus, Ele nos proporciona todos os meios para vencermos. Mas uma coisa Ele não vai fazer por nós, que é perseverar no nosso lugar. Nós precisamos prosseguir, precisamos seguir, conforme diz Paulo lá no capítulo 3 de Filipenses. Eu preciso ir deixando as coisas para trás e prosseguindo para o alvo. Quando nós queremos chegar em algum lugar, nós tomamos um avião, um trem, um automóvel, um ônibus e começamos a nossa viagem. Então nós vemos, tudo passando, ficando para trás, e nós cada vez mais chegando perto do lugar que nós pretendemos chegar. Nós estamos nessa viagem, espiritualmente falando. Nós subimos no barco da vida com Cristo Jesus e estamos atravessando um mar, ou saímos do Egito e estamos atravessando um deserto, mas nós precisamos continuar caminhando, precisamos continuar seguindo a direção daqueles líderes que Deus colocou para nos conduzir durante essa caminhada. A fé nos conduz à vitória. É pela fé que nós vamos vencer. Em 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o conhecimento, ou seja, a fé nos faz antever as coisas que nós ainda não vimos e não alcançamos. E lá no versículo 6 de Hebreus, capítulo 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é o firme fundamento das coisas que nós queremos obter e a visão daquilo que nós ainda não vimos, mas isto é a fé. Nós precisamos de perseverar na fé, usar a fé, que é um dom de Deus que Jesus colocou dentro de nós, o Espírito Santo trouxe para dentro de nós. Está escrito lá em Efésios 2, a partir do versículo 8, 9, por ali, que a fé é um dom de Deus. Deus colocou a fé dentro de você porque quer que você vença, quer que você chegue até aonde Deus traçou para você chegar, que é o reino da sua glória. Eu pergunto para você, você está se esforçando? Ou por qualquer coisinha você está se machucando? Muitas vezes sem motivo.
Nós vivemos um mundo agora, um mundo de pessoas tão fracas, cheias de mimimi, cheias de ai, ai, ai. Me ofendeu, me feriu. Nós precisamos ser perseverantes, sermos fortes, deixarmos as de ninharias, deixarmos de mesquinharias e prosseguirmos, porque nós temos uma recompensa e precisamos chegar aonde Jesus determinou que nós precisamos chegar. A fé nos conduz à vitória e a fé nos faz ver a recompensa dos vencedores. Jesus diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz o seguinte: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Está vendo? Jesus diz que nós vamos reinar com Ele. Nós vamos fazer parte do trono do seu domínio, do seu reinado. Então, tem coisa maior do que isto? A oportunidade de nós chegarmos até onde Jesus está, de sermos conduzidos por Ele para o reino do Pai, de sermos conduzidos por Ele a entrarmos nos portais da eternidade, da cidade santa. Olha, a igreja só vencerá unida, só vencerá aqueles que perseverarem e permanecerem unidos. Nós lemos o texto ali que um irmão vai trair o outro, um vai se levantar contra o outro e tal. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não deixe que essa profecia se cumpra na sua vida. Você se levantando contra seu irmão, você odiando o seu irmão, conforme diz ali, um irmão entregará outro à morte. Mas isso não levará esse irmão para o céu, não. A pessoa que faz isso não vai entrar no reino de Deus. Não deixe essa profecia negativa se cumprir na sua vida. Não odeie seu irmão, ou você vai perder a promessa. Aprenda a perseverar. Perseverar no amor. Não está conseguindo amar, não está conseguindo congregar, não está conseguindo perseverar. Deus te ajuda. O Espírito Santo te ajuda. Peça ajuda de Deus. Deus, eu quero amar. Deus, eu quero perdoar. Deus, eu não quero odiar. Deus, eu não quero entregar meu irmão. Deus, eu não quero deixar de congregar. Em Hebreus 10, do 23 ao 25, diz o seguinte: olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros. Está vendo? Os outros são importantes na nossa vida. Não podemos deixar de considerarmos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo? O objetivo de Deus, o objetivo do Espírito Santo em nós. Não deixando a nossa congregação, está escrito aqui em Hebreus 10, do 23 seguinte, a seguir. Não deixando a nossa congregação, ou seja, não se afaste da igreja, não deixe de congregar, não saia de dentro da igreja. Tem pessoas que estão dizendo, igreja prédio não vai subir, quem vai subir sou eu, que sou a igreja, o templo do Espírito Santo. Mas você é o templo do Espírito Santo para ficar no templo, igreja, unido com o povo de Deus, dentro da família, para poder crescer, aprender, e quando o Senhor Jesus vier, encontrar você junto com seus irmãos. Salmo 133 diz, quão bom e suave que os irmãos estejam juntos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, veja bem, como é costume de alguns, antes nos admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia da vinda de Jesus. Está se aproximando? Então, nada de deixar a igreja. Persevere até o fim, para que seja salvo. Fica esta palavra para você. Vamos orar agora, pedindo forças para Deus, pedindo bênçãos de Deus para a nossa vida. Ore comigo agora. Querido Deus, em nome de Jesus te pedimos forças para perseverar.
Te pedimos direção naquilo que nós precisamos fazer. E eu te peço, Deus, pelas famílias, dos que me assistem agora, te peço pelos seus lares, suas vidas, que sejam, Deus, curados os enfermos de dentro dessa família, que seja curada esta pessoa que está doente, que me assiste agora, que seja fortalecido na fé para perseverar, para prosseguir, para vencer e para herdar o teu reino. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Assim seja. Amém. Deus abençoe mais e mais a sua vida. Até o próximo vídeo. Comente aqui, compartilhe, tá? Se inscreva, você que está assistindo aí, e receba as próximas notificações de próximos vídeos. Fique com Deus. Paz seja contigo.